com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio com base no qual nós fazemos esta ministração, que é publicado também no início da semana no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Assistam também a outras videoaulas que nós disponibilizamos em links nas redes sociais do nosso portal. O portal Escola Dominical tem conta no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. E lá os irmãos irão ver dezenas de links, não só de videoaulas, mas de textos de apoio e de slides, não só desta lição, mas de lições de outras faixas etárias e até mesmo de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Cadastre-se, o cadastramento é gratuito no site e você poderá postar a sua pergunta. Também, durante a semana, nós colocamos à disposição dos irmãos 5 ou 4 textos de apoio desta revista, desta lição. E além do nosso texto, mais 4 ou 5 textos, alguns com videoaulas também, no site do portal Escola Dominical. Aos sábados à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós disponibilizamos também a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E onde o irmão interativamente poderá elucidar as suas últimas dúvidas. E também temos, durante a semana, a disponibilização em áudio das leituras diárias, dos textos sugeridos nas lições bíblicas, onde o irmão terá, ao mesmo tempo, um momento devocional e mais subsídios para a sua lição da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, ela é realizada, ela se concretiza quando você vai à sua igreja local. É aí que ela se torna uma realidade, não uma virtualidade como ela é aqui. Como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, a Escola Dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema As Parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. E o nosso comentarista deste trimestre é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, no estado do Paraná. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título Esperando, mas trabalhando no reino de Deus. É mais uma parábola do sermão profético de Jesus, a parábola dos 10 talentos. Nós iremos estudar a parábola dos 10 talentos, onde Jesus fala mais uma vez a respeito da necessidade da vigilância. E nós estaremos estudando a parábola dos talentos, mas vamos falar também da parábola das minas. A parábola das minas, que se encontra em Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 27. A parábola dos talentos está em Mateus, capítulo 25, 14 a 30. Depois da parábola das 10 virgens, que nós estudamos na aula passada, Jesus fala da parábola dos 10 talentos. Mas Lucas também registra a parábola das minas, em Lucas 19, 11 a 27,
nós iremos falar dela também. É uma outra parábola, mas a verdade espiritual é a mesma, e o momento em que foi falada a parábola das minas também é outro, né? Quando Jesus sai de Jericó e está indo para Jerusalém, precisamente para ali morrer, morrer por nós e depois ressuscitar ao terceiro dia. Nós vemos ali, quando todos os discípulos estavam ansiosos pelo reino de Deus, Jesus conta a parábola das minas para mostrar que nós devemos esperar, mas também devemos trabalhar no reino de Deus. Então iremos falar destas duas parábolas. A lição fala só da parábola dos talentos, mas nós iremos também falar da parábola das minas. E nós, antes de adentrarmos na lição propriamente dita, queremos desejar a todos os irmãos um feliz Natal. Está se aproximando a data em que se convencionou celebrar o nascimento de Jesus. As épocas natalinas são épocas oportunas para evangelizarmos. Embora o mundo e o espírito do anticristo tenha procurado de todas as maneiras retirar Jesus do Natal, colocando Papai Noel e outras coisas, ainda Jesus é lembrado. Cada vez menos é verdade, mas ainda ele é lembrado no Natal. E a igreja, que tem que trabalhar no reino de Deus enquanto espera Jesus, não pode desperdiçar esta oportunidade que a cultura ocidental permite que nós tenhamos de falar do amor de Deus. Aproveitemos o Natal para falar que Jesus veio ao mundo, que Jesus nasceu para nos salvar e para nos levar para o céu. Que ele nasceu humildemente em Belém, que ele viveu humildemente na terra, em Belém, depois no Egito, depois em Nazaré, para morrer lá na cruz do Calvário em Jerusalém, onde foi sepultado, mas onde não está mais, porque ressurgiu, subiu aos céus e brevemente voltará para buscar a sua igreja. E para com ela prestar contas, como haveremos de estudar na lição de hoje. Por isso aproveitemos o Natal para falar do amor de Deus. Aproveitemos o espírito natalino para podermos falar de Cristo nos lugares e com as pessoas que o dia a dia não nos permite falar. Mas no momento que você desejar um Feliz Natal para alguém, você terá a oportunidade de dizer que o amor de Deus, revelado no nascimento de Cristo, continua valendo e pode alcançar e transformar a vida de uma pessoa. Esperando, mas trabalhando no reino de Deus. A parábola dos talentos, ela é contada, e nós dissemos, está lá em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Ela é longa e por isso não a leremos. Como também não leremos a parábola das minas, que está em Lucas capítulo 19, versículos 11 a 27. Não a leremos também por ser longa, mas estaremos analisando a cada uma delas. O que diz Jesus nesta parábola? Depois que ele conta a parábola das 10 virgens, ele vai para a parábola dos talentos, ou parábola dos 10 talentos, que diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus discípulos e entregou-lhes os seus bens. Na parábola
e nós estamos aqui na terceira parábola consecutiva do sermão profético. Nós estudamos na lição 10 a parábola dos servos, estudamos na lição 11 a parábola das virgens e agora estamos estudando a parábola dos talentos. Jesus fala dos sinais que viriam da sua vinda, para a sua vinda, da sua volta. E agora ele volta a dizer, olha, eu vou me ausentar. Mas enquanto eu me ausentar, eu vou entregar para vocês os meus bens. Ou seja, Jesus deixa bem claro que o período da ausência dele seria um período de serviço. Ele já tinha falado isso na parábola dos servos. Existia o servo fiel e prudente e o mau servo. Mas Jesus não fala especificamente de serviço, explicitamente de serviço. Ele só fala que o servo fiel e prudente aguardava o Senhor e por isso servia. E o servo mau disse, meu senhor tarde virá. E não servia. Estava espancando os servos e estava comendo e bebendo com os temulentos. Trabalho que era bom, nada. E Jesus, então, na parábola dos servos, nos ensina que o serviço é uma forma de vigilância. Na parábola das virgens, que nós estudamos na lição passada, Jesus fala que a vigilância envolve não é boa palavra, a vigilância exige um envolvimento com o Espírito Santo, com o azeite. Só as virgens que levavam consigo azeite para abastecer as suas lâmpadas é que entraram no gozo do Senhor, é que puderam participar das bodas do Senhor. A vigilância envolve, falei de novo, mas a vigilância exige, ela se demonstra através do envolvimento com o Espírito Santo. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na parábola dos servos, temos o conhecimento das Escrituras. Na parábola das virgens, o conhecimento, a busca do poder de Deus, a presença do poder de Deus. Agora, na parábola dos talentos, nós temos o serviço mediante a entrega de bens, ou seja, o exercício dos dons. O exercício dos dons. Quando o Senhor Jesus sobe para os céus, ele deixa bens para a sua igreja. Ele deixa dons para a sua igreja, que são os talentos e que são as minas. Quando abrimos a nossa Bíblia lá na Epístola de Paulo aos Efésios, que é uma carta que fala sobre a igreja do Senhor, sobre as características da igreja, lá em Efésios, no capítulo 4, ele diz assim, no versículo 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus, quando subiu ao alto e levou cativo o cativeiro, ele deu dons aos homens. O próprio Jesus, antes de subir aos céus, ele disse aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu
e na terra. Ao vencer o pecado, ao vencer a morte, Jesus recebeu todo o poder. E ele deu dons aos homens. Que homens? Aqueles que creram nele. Aqueles que eram a sua igreja. E é isso que Jesus diz aqui. O reino do céu é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Foi o que Jesus fez. Por isso ele ficou 40 dias aqui, ainda na terra. Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, ele diz o seguinte, capítulo 1: Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E no versículo disso ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus entregou à igreja bens, dons espirituais. O poder que ele recebeu do Pai, ele entrega à igreja para que a igreja pudesse pregar o evangelho a toda criatura, como ele havia mandado. Ele havia enviado a igreja, e ele envia a igreja na tarde do domingo da ressurreição. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele entrega dons, ele entrega bens, ele entrega ferramentas, ele entrega instrumentos através dos quais eu e você podemos continuar a obra dele. Porque Lucas diz que ele começou a fazer, ele começou a ensinar, e nós temos de continuar o que Jesus começou. É disso que fala a parábola dos talentos. A parábola dos talentos diz, olha, o homem partiu para fora da sua terra. Quem é este homem? Quem é esta personagem? É o Senhor Jesus. Ele subiu aos céus. Ele partiu daqui. Ele não está mais na terra, visivelmente. Voltará, sim. Mas quando voltar, voltará para a prestação de contas daquilo que eu e você fizemos. E o homem partiu para fora da terra, mas chamou os seus servos e lhes entregou bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Foi o que Jesus fez. Ele foi para o céu. Está à direita do Pai, longe daqui. Mas ele entregou, segundo a capacidade de cada um, talentos para serem negociados, para render, para usar uma linguagem financeira. Na parábola das minas, a circunstância não é o sermão profético, mas é também uma circunstância que Jesus notou a necessidade de ter de ensinar a respeito do trabalho, do serviço, do reino de Deus. Porque lá, em Lucas, está escrito,
E os irmãos sabem, as parábolas, Lucas sempre procura mostrar qual é a verdade espiritual, ou qual é o motivo que quer ser transmitida, qual o motivo pelo qual Jesus vai contar esta parábola. O sermão profético era para discípulos, a parábola das minas também é para discípulos. A parábola dos talentos que está no sermão profético é para os discípulos. E a parábola das minas também foi contada para os discípulos. Diz Lucas capítulo 19, versículo 11. E ouvindo eles estas coisas, eles eram os discípulos, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Jesus tinha acabado de sair de Jericó, pegou aquela estrada de 27 quilômetros, aquela mesma estrada da parábola do bom samaritano, e estava indo para Jerusalém. E os discípulos ansiosos, achando que agora Jesus iria reinar. Mas, na verdade, Jesus queria dizer para eles que antes dele reinar em Jerusalém, haveria muito trabalho a ser feito pela igreja. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando os 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Os dons que Deus nos dá é para renderem, é para se multiplicarem, é para serem colocados em uso. E é interessante que Jesus conta esta parábola numa época em que não havia tantas aplicações financeiras como há hoje, numa época em que não havia uma mobilidade das riquezas como há hoje. E hoje nós sabemos que o dinheiro não pode ficar parado. Quem deixa o dinheiro parado perde dinheiro. O dinheiro tem que ser negociado, tem que estar sempre investindo numa velocidade muito grande. Onde hoje o dinheiro é escritural, né? Ele é eletrônico, ele é digital. Onde as pessoas estão aí negociando a todo momento para não perder dinheiro. Nem é para ganhar, é para não perder. Jesus já dizia, negociar até que eu venha. Os bens espirituais são assim, irmãos. São dinâmicos, dínamis. Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E a palavra virtude aqui é dinamis. É movimento, é dinamismo. Não se pode ficar parado. Jesus diz, o reino de Deus é como um homem que partiu para fora da terra e entregou dons aos seus servos, para que eles negociassem, para que estes dons não ficassem parados. Entregou para um 5, para outro 2 e para outro 1, segundo a capacidade de cada um. O Senhor conhece a cada um. Jesus conhece as suas ovelhas, e das suas ovelhas é conhecido. Foi assim que ele disse lá em João, capítulo 10. Ele disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus conhece cada um. Aquele homem era um senhor que iria para uma terra distante e que entregou os seus bens para os seus servos, para que eles negociassem. Na parábola das minas também, um homem nobre partiu para tomar um reino e enquanto ele não voltasse, os seus servos
deveriam também negociar as minas. Chamou 10 servos e deu-lhes 10 minas. Na parábola dos talentos, é dito então que aquele que recebeu 5 talentos, ele negociou e ganhou mais 5. Teve aproveitamento de 100%. Usou toda a capacidade que tinha. O segundo servo, que recebeu 2 talentos, negociou os 2 talentos e ganhou mais 2 talentos. Também teve um aproveitamento de 100%. Usou toda a capacidade que tinha. Mas o terceiro servo tinha 1 talento. Ele enterrou o talento. Escondeu na terra o dinheiro do seu senhor. Foram essas as atitudes dos 3 servos dos talentos. Com relação às minas, Jesus diz que ele, voltando, depois de ter tomado o reino, mandou chamar aqueles 10 servos que ele tinha entregado as minas. O primeiro disse que a sua mina tinha rendido 10. Um aproveitamento aí de 10.000%. O segundo rendeu 5. Teve um aproveitamento de 5.000%. Mas o terceiro guardou a mina, que a mina é uma moeda, guardou a mina num lenço. Também não negociou. Então, tanto numa parábola quanto noutra, 2 servos cumpriram a ordem do Senhor. Negociaram aquilo que receberam. Cada um ganhou. Na parábola dos talentos, os 2 tiveram o mesmo aproveitamento, mas como um tinha mais talentos que o outro, o ganho é diferente, absolutamente falando. Relativamente é igual. Nas minas, a mesma coisa. Um rendeu mais, o outro rendeu menos. E 2, um de cada servo, um servo em cada parábola, nada fez. O texto diz que muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Estes dons dados pelo Senhor foram dados em confiança. Não foram doados. Foram emprestados. Foram colocados sob administração, porque eram do Senhor. Entregou-lhes os seus bens, não transferiu a propriedade. Os dons que Jesus deu são dele. Ele é o dono da igreja. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele confiou a nós para administrar algo que é seu. E por isso nós deveremos prestar contas com ele. Não se esqueça que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. Nós somos administradores. Nós somos mordomos. E a parábola dos talentos e a parábola das minas nos faz lembrar a doutrina da mordomia cristã. Nada é nosso. Nós temos de administrar. E o cristão recupera aquele estado primevo do ser humano. Adão foi constituído como mordomo na terra de Deus. E esta mordomia ele perde com o pecado, em certa forma, no aspecto espiritual. Mas nós, quando retomamos a comunhão com Deus,
nós restauramos esta mordomia espiritual. Voltamos a ser mordomos de Deus em toda a sua plenitude. Mas o mordomo tem que prestar contas a Deus. O mordomo tem que prestar contas ao Senhor. Muito tempo depois, aquele homem voltou e, ao voltar, tinha que prestar contas os servos com ele. É por isso, irmãos, que quando a igreja for arrebatada, haverá o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, que Paulo fala dele lá em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai fazer conta conosco. Por quê? Porque ele foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. E porque ele, ao vencer a morte, ele nos deu bens, nos entregou bens. E quando se encontrar conosco, como ele é justo, nós teremos que fazer contas com ele. Em 2 Coríntios 5:10, Paulo também diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. É por isso que haverá o tribunal de Cristo, que não se confunde com o juízo do trono branco, que também é uma prestação de contas, mas aí de todos aqueles que não são os justos, os que creram em Cristo, porque estes já serão aqui arrebatados. Os que não foram arrebatados serão julgados no juízo do trono branco, porque já terá acontecido o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é a prestação de contas. E é disso que Jesus está falando agora na parábola dos talentos. E aí existe uma diferença, então, entre a parábola dos 2 servos, a parábola das virgens e a parábola dos talentos. Porque a parábola dos 2 servos fala da necessidade da vigilância e o serviço como forma de vigilância para eu poder ser arrebatado. A parábola das virgens fala da vigilância, da necessidade do envolvimento com o Espírito Santo para a vigilância, para ser arrebatado. Mas a parábola dos talentos e a parábola das minas fala da necessidade da vigilância, não só para ser arrebatado, mas para a prestação de contas. Eu tenho de ser cuidadoso, não só para estar em comunhão com Deus, no momento do arrebatamento da igreja, conhecendo as Escrituras e tendo o poder de Deus. Mas eu também preciso ser cuidadoso, eu também preciso ser vigilante na hora em que exercito os dons que o Senhor me deu. Porque não basta trabalhar, é preciso trabalhar bem. Não basta servir, é preciso ser um bom
e fiel servo, porque a qualidade da minha tarefa, da minha missão, eu terei que prestar contas diante de Deus, diante de Cristo. O tribunal de Cristo nos fala desta vigilância no serviço. É por isso que o título da nossa lição foi muito feliz. Esperando, mas trabalhando no reino de Deus. É verdade que o trabalho é uma forma de vigilância, mas a qualidade do meu trabalho é uma necessidade. Eu jamais devo esquecer que sou mordomo e mesmo arrebatado, terei de prestar contas ao Senhor. É verdade que, arrebatado sendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O mau servo, lá da parábola dos servos, ele andava segundo a carne, foi condenado. As virgens loucas não tinham comunhão com o Espírito Santo, não tinham o poder de Deus, não tinham a unção de Deus. Por isso, não entraram na casa do noivo. Aqui, nós teremos o servo negligente, que não será arrebatado, porque o seu trabalho foi vão. Mas os dois outros servos serão galardoados. A parábola dos talentos e a parábola das minas falam do galardão, porque Jesus virá, mas não virá apenas para nos buscar, para viver conosco para sempre, mas virá também para galardoar aqueles que foram bons e fiéis no serviço. O que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa boa obra, da vossa obra, e do trabalho da caridade que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus é justo. Por isso, quem mais fizer e quem fizer melhor será galardoado. Galardão não tem a ver com salvação. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo Jesus, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O tribunal de Cristo não fala de condenação e salvação. Fala de galardão ou nada. Nenhum galardão. Porque como nós temos trabalhado na obra do Senhor. Estamos esperando Jesus. Precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos nos envolver com o Espírito Santo. Mas precisamos também trabalhar bem. Negociar os dons que Deus nos deu. Que Jesus nos deu. Porque temos de prestar contas com Ele no tribunal de Cristo. É disto que fala a parábola dos talentos. O Senhor chegou e mandou fazer contas com eles. O primeiro se apresenta ao Senhor. Tinha 5 talentos. Aqui estão outros 5. O Senhor disse: bom está, servo. Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como servo fiel e prudente, ele entra no gozo do Senhor. Ele é colocado na condição de filho.
tendo acesso a todos os bens. Antes ele tinha recebido 10 talentos. E o Senhor tinha 13. Aliás, ele tinha 5 talentos. E o Senhor tinha 8. Ele negociou mais 5. Ficou com 10. Mas o Senhor o colocou sobre tudo. Tudo o que ele tinha. Chega o segundo servo. Ou lá na parábola das minas. Chega o primeiro servo. Com uma mina que tinha recebido. Ele rendeu 10. E o que diz o Senhor? O Senhor diz para ele: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. Aqui ele fala do reino. O reino não vinha de imediato como os discípulos pensavam. Viria depois de muito trabalho. E aqui fala da autoridade que teremos na dimensão eterna. E dizem alguns até no reino milenial. A parábola das minas também pode ser interpretada como aquilo que terão os discípulos no reino milenial. Que eles achavam que já estava para acontecer, mas que só aconteceria depois da igreja e depois do trabalho da salvação na grande tribulação. Ele foi colocado sobre 10 cidades, porque fez render 10 minas. Aqui, na parábola dos talentos, o segundo servo vem. Tinha recebido 2 talentos, granjeou mais 2. Quais foram as palavras do Senhor? Idênticas ao do primeiro servo. Porque o trabalho de ambos foi idêntico. Aproveitamento de 100%. Bom está, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Lá nas minas, o segundo servo disse: a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse: sê tu também sobre 5 cidades. Fez render 5 minas, ganhou 5 cidades. Estava no poder do seu Senhor. Mas aí vem o terceiro servo. O terceiro servo, ele disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Eis aqui, tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Este mau e negligente servo, primeiro, não conhece o seu Senhor. Diz que ele é um homem duro. Como que ele é um homem duro? Se ele deu um talento para ele, ele não tinha obrigação nenhuma de dar nada para ele, mas confiou nele. E ele traiu a confiança. Disse que ele juntava onde não espalhou, que colhe onde não semeia. Chamou o Senhor de injusto, de ladrão, porque para eu colher onde não semeia, eu estou colhendo dos outros. Para juntar onde eu não espalhei, eu estou indo no alheio. Ele é que tinha bem alheio e não cuidou do bem alheio que tinha.
Ele ofende ao Senhor, porque ele não conhecia o Senhor. Porque ele não temia o Senhor. Ele tinha medo, mas não temia, não respeitava. Foi o que o Senhor disse para ele. Se você tinha tanto medo assim, por que não entregou para o banco? Pelo menos eu não tinha perdido. Eu tinha recebido os juros, a correção monetária. Mas você me fez ter prejuízo. Você tomou o que era meu. Porque você não está devolvendo exatamente o que eu lhe dei. Você tomou para si o que era meu. Ele não usou o que ele tomou do Senhor, mas ele tomou do Senhor. Ele usurpou o senhorio do seu Senhor. É o que acontece com o homem no pecado. O homem no pecado, ele se arroga no lugar de Deus. Ele assume o lugar de Deus. Por isso que o pecado é soberba, por isso que o pecado é orgulho. E aí então, ele é chamado pelo Senhor de servo inútil. E manda que ele seja jogado nas trevas exteriores, onde ali é pranto e ranger de dentes. O destino dele é o mesmo destino do mau servo da parábola dos 2 servos. É o lugar do tormento eterno. Então isso quer dizer, irmão Caramuru, que no tribunal de Cristo vai ter condenação? Não. Uma parábola não pode gerar uma doutrina. É uma ilustração, é um ensinamento. O que Jesus está dizendo aqui é que quem for negligente, quem não negociar com os bens que lhe são dados, estes bens lhe serão tirados. E ele terá o destino dos perdidos. Quem não atende ao chamado do Mestre, quem não usa os dons que Deus lhe dá na obra de Deus, se perde. Se perde. Não é nem arrebatado. E o seu destino é com os infiéis. Lá nas minas, na parábola das minas, o mau servo diz: Senhor, eis aqui, guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não meteste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem 10 minas. E disseram os senhores: ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-mos aqui e matai-os diante de mim. Na parábola das minas fica bem claro, este servo perde a mina que tinha para o que tinha 10 minas, assim como esse que tinha um talento foi dado ao que tinha 10 talentos. Isto quer dizer o quê? É a perda do dom aqui ainda. É a perda da condição de servo. E que destino tem este mau e negligente servo? O destino dos inimigos. Lá na parábola das minas, ele tem o mesmo destino dos inimigos. Mate-os, aqueles que não quisiam que eu reinasse sobre eles. O servo que recebe um dom de Deus e não o exercita, que enterra o seu talento ou guarda no lenço a mina, é como o inimigo que não quer que Deus reine sobre ele, porque ele desobedece, ele não leva em conta a ordem, ele se considera Senhor, ele se considera igual ao Senhor, ele não quer ser governado, dirigido pelo Senhor, e por causa disto, o destino deles é o destino dos inimigos. Não é que ele vai para o tribunal de Cristo
e lá ele é condenado. Não, ele nem vai para o tribunal de Cristo. Mas ele participa, assim como os outros ímpios, do juízo do trono branco. Ali lhe será cobrado o enterro do talento. Ali lhe será cobrado a guarda no lenço, da mina no lenço. E ali ele terá o destino dos inimigos, daqueles que se recusaram a ter o senhorio de Cristo. Ali no juízo do trono branco, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com os incrédulos, juntamente com os inimigos de Deus. A responsabilidade nossa é muito grande, irmãos. Receber um dom de Deus, negocie-o, faça-o render, coloque-o em prática. Porque senão você perderá a condição de servo e terá o mesmo destino dos incrédulos. Deixar de fazer a obra de Deus, deixar de exercitar o dom recebido, é negar a fé. É afrontar a Deus. E o resultado é a perdição. Você está esperando Jesus? Então precisa trabalhar no reino de Deus, colocando em exercício o dom que você recebeu. Amém.